Bom, dando sequência à nossa série sobre as rainhas que marcaram a história, hoje nós vamos ao continente africano. No início da série, se você bem se lembra, nós falamos da Rainha Vitória, depois foi a vez da Rainha Maria Antonieta, seguida da Rainha Nefertiti, ou Nefertiti, como os egiptólogos falam. Depois falamos da Rainha Maria I, a Louca, a mãe de Dom João VI. E hoje, em mais um capítulo da série, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o maior símbolo da resistência africana à colonização, que foi a Rainha Zinga Mbandi. E quem vem nos falar sobre ela é o historiador e coordenador do curso de História da Uninove, Savério Lavorato Júnior. Savério, obrigado por ter vindo. Obrigado pela oportunidade. Imagina a oportunidade, dá para mim que adoro história, sou um ávido, apaixonado, grande leitor de história e não aprendi nada até agora. Bom, vamos começar dizendo quem foi, você chama de Zinga. Zinga, acho que é popularmente, Zinga Mbandi. usualmente conhecido Zinga. Quem foi? É uma figura muito singular. Vocês elencaram várias rainhas europeias, e ela também tem esse quê europeizante nessa sua história. Mas, enfim, é uma mulher que é de um reino Dongo, que está na região mais ou menos centro-africana de Angola, mais próximo da costa atlântica da África, né? E ela acaba se tornando líder de um povo Jaga, Yamanguele, que e por ser líder desse povo, assumir essa liderança de forma militar, de forma que seja negociadora da preservação dessa, como se diz, integridade desse povo frente aos colonizadores portugueses. O principal foco dela era os colonizadores portugueses que estavam se apoderando cada vez mais das riquezas, e a questão do cristianismo, enfim, ela tem faz um jogo de cintura grande para enfrentar essa pressão Dongo, né, que hoje é Angola. Dongo é um dos reinos, principalmente o reino em que ela nasce, mas ela se torna principalmente figura dominante do reino Matamba, que é um reino vizinho, né? São povos vizinhos no que vão constituir depois a região de Angola atual. Como é que ela se transformou em rainha? A primeira aparição, assim, a mais evidente aparição da figura dela para a própria história desse povo é como embaixadora. É o irmão dela quem governa o reino Dongo e é ele quem vai tentar negociar com os portugueses essa entrada em território português, essa entrada de forma descontrolada. Tal. Não que eles tenham a resistência também assim, é muita negociação, porque há um benefício comercial que eles tentam tirar proveito. E é justamente contra isso que ele chama a irmã para poder ser uma negociadora em nome dele. Ele, na verdade, está numa situação bastante delicada e nesse trato com os portugueses, ela negocia uma preservação dos domínios do próprio povo, mas em troca, inclusive, ela se converte ao cristianismo. Ela fala assim, eu quero preservar o nosso território, nós podemos negociar as mercadorias, mas eu até converto ao cristianismo, é uma imposição. Em que época foi isso? Isso é 1624. Século XVII, século né? XVII. O pau comendo solto com a escravatura, ela era filha de escravos também? Ela né? era uma filha de escravo, num contexto em que esses povos inimigos, é comum subjugarem, né? Ao subjugarem... Levavam para a praia, chegavam os navios negreiros, não todos. Às vezes até pegavam para serem guerreiros, para a sua comunidade, né? E ela é filha de escravo, mas ela é filha também de um rei. Ela também é filha de um rei, ela é uma figura que tem uma linhagem de ascendência, então... E tem uma representatividade grande para o povo dela. Ela acaba assumindo essa representatividade pela forma como ela conduz. Ela tem muita... É uma mulher corajosa, é uma mulher que militarmente ela se impõe, ela guerreia, ela chefia e é negociadora. Tem uma coisa muito curiosa, diz a lenda, não sei se é verdade isso, né, que a Zinga
ela adotou vários costumes estranhos, inclusive na época do reinado dela, né? Mas estranhos à cultura do povo que ela, na verdade, dirigia. Um deles, não sei se é verdade, você vai desmistificar isso, não sei se é mito ou se é realidade, é que ela obrigava os seus amantes a se fantasiarem de mulher. É verdade isso? É verdade. É verdade. Ai, que E ela não teve poucos amantes, né, simultaneamente. Era uma corte grande, sim. Ela tinha essa... Ela também se vestia de homem. Ela também tinha essa coisa dessa imposição. Tá. E ela fazia isso com os maridos. E era uma corte refinada. Ela particularmente tinha a prática do uso de vários objetos, se adornava toda, com cobre, com ferro, com ouro, com prata. O próprio espaço onde ela ficava era um palácio possível para uma cultura como aquela. Era um lugar que tinha também tapetes, tinha esteiras diferentes, forrando as paredes. Essa coisa europeia que vocês estão no começo. Isso, ela tinha um contato, né? Toda a região já tinha um contato de quase 100 anos. Né? Os reinos acima da região onde ela está, Matamba, é o reino do Congo. O reino do Congo é um reino que tem os chefes congoleses, eles já têm vários contatos com os portugueses, com os cristãos, há uma troca muito grande, né? Os vínculos comerciais e inclusive de escravos é muito intenso, né? O que está acontecendo agora esse povo ao sul do Congo tentando se tornar participante dessa situação, mas tendo um benefício em troca, não se submetendo. Não querem submeter e vão trabalhar para que não se submetam, mas tirem proveito de um contato com esses homens diferentes, brancos, que estão lá adentrando a região. Né? Na sua opinião, qual foi o maior feito da Ginga? Olha, resistir a uma pressão europeia naquela época, com armamento, com a religiosidade é um elemento forte, e tentar não se submeter territorialmente, não se submeter culturalmente, fazer todo o povo seguir essa orientação, é um grande feito. Né? Para os olhos europeus da época que frequentam, né, são clérigos e os próprios militares e autoridades portuguesas que vão para a região coordenar e comandar e governar Luanda, que já existe como entreposto português, ela é uma mulher. Para eles, ela seria o sexo frágil, mas eles reconhecem depois a figura dela como rainha. Mas é uma mulher que eles têm que negociar, é uma mulher que eles têm que entendê-la, né, de um povo não civilizado, a figura chefe, a figura líder. Né? E ela faz isso com fibra. São mais ou menos 30, 40 anos, ela morre em 1665, mais ou menos, são 30, 40 anos de muita resistência. Então, acho que isso é um grande feito dela para a história, para o povo de Angola, que até hoje reverencia a figura de Ginga. Então, acaba sendo para qualquer povo que esteve no caminho dos colonizadores ou estava no caminho dessa opressão. Né? Eu tenho amigos em Angola que fazem parte do governo de Angola, quando estão no Brasil, se encontram comigo e já me contaram muitas histórias a respeito, inclusive essa história da conversão, aspas, no conversão ao cristianismo, teria, não sei também se isso é mito, criado esse sincretismo religioso que existe aqui no Brasil, né? Ou seja, os santos católicos eram representados ou representavam os orixás ou os santos que eles acreditavam. Diz que essa coisa veio muito de Guiné e da Angola, né? Para você ter uma ideia de como ela foi sofisticada para resistir, ela teve 2 momentos. Ela usava a conversão como um fator moeda de troca. Negociação. O primeiro momento, ela se converte, ela é batizada com um nome em português, Ana de Souza. Como é o nome? Ana de Souza. Ana de Souza. Ana de Souza. Ela tem irmãs que também são batizadas, uma delas fica refém dos portugueses por um bom tempo, mas uma vez cristã, ela faz as negociações políticas todas, inclusive a cristandade dela, e ela percebe que os portugueses não
não aceitam, não respeitam o acordo, e ela abandona. Ela, quando ela está se refugiando de novos ataques portugueses, já em território que ela já domina, ela se associa a povos inimigos, inclusive, e torna uma força militar grande, ela mantém os ritos dos povos jagas, por exemplo, né? Que é um povo bastante guerreiro, um povo nômade, que ela vai assumir os rituais místicos, os rituais religiosos, todos, e vai incorporá-los. E vai manter, quer dizer, a primeiro momento ela abandona então aquela primeira conversão. Na segunda conversão, ela já pede para que os párocos que estavam perto dela, que enviem carta para os governantes portugueses, para que mandem cristãos para ajudar a converter o povo dela e ajudar a confortar a ela. E ela aí já se faz mais devota de uma cristandade. Mas aí ela já é tarde, porque já associaram vários elementos de uma fé cristã, que já está cada vez mais imbuída no povo, e das tradições que ela mantém, mas que vão havendo trocas aí profundas. E você vai tendo uma mudança não, mas um agrupamento, um secretismo lá mesmo em território angolano, né? É engraçado porque existe já até hoje, essa manutenção desses costumes antigos e tal, e misturados, é uma assemblagem aí com o cristianismo, uma coisa muito forte isso. É assim aqui, assim em Cuba, né? Acho que em todos esses países que tiveram uma tradição católica muito forte, que receberam toda essa população como uma tradição cultural imensa, né? É uma perda, né? Ou pelo menos correu-se o risco e se perdeu muito, né? De muitas tradições culturais, de muita organização social, política original nesse processo. É uma interação sob força, não é uma interação sob força, né? Muita coisa teve que ser sucumbida aí, né? Por isso que os povos negros que vieram para cá, mas os povos indígenas já também acabaram se revelando aí também grandes, com muita ginga, para poder encarar essa submissão. E a luta dela contra essa coisa da escravatura? Porque isso deve ter sido pesado. É curioso, porque esses reinos, quer seja pertencentes ao Congo atual, ou esses que formaram depois Angola, tem a escravidão como um elemento inerente a convivências de tribos e de etnias, né? Ela quando se associa aos holandeses que chegam à Luanda, ela se associa e mantém uma rota importante no reino dela para que os holandeses tenham acesso a homens escravizados que vão ser vendidos. Ela negocia figuras africanas como cabeças a serem negociadas nas trocas. Ela usa os escravos se apoderar de homens para escravizar é algo que é totalmente natural. Era uma prática comum. E que ela está totalmente incorporada, vivendo essa cultura, né? Então ela não tem não é dela essa luta contra a escravidão. Até porque os negros vendiam. Os negros. Tem uma total... Quando a gente diz que esses povos da costa do ocidente da África, eles estão lidando com redes comerciais, eles estão fissurados com muitos objetos que esses europeus trazem. Fornecem muitos materiais que tem na África, mas também liberam muitas pessoas para serem escravizadas. E o principal interesse dos portugueses aí é justamente esse, né? Eles precisam de gente para as fazendas açucareiras que estão se formando e estão se tornando importantes no cenário colonial brasileiro, português aqui no Brasil. Então, é disso que eles querem. E é por isso que tem toda a pressão para cima dela. Então, ela é uma mulher que vai negociar cabeças de homens e de mulheres. Ela vai vender também, né? Provavelmente inimigos do seu povo, mas serão escravizados. Obrigado, viu, Savério? Olha, eu quero agradecer a presença do historiador e coordenador do curso de História da Uninove, Savério Lavorato Júnior. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. Obrigado eu.